Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Do pânico à tranquilidade em poucas horas. Esse é um breve resumo da sexta-feira no mercado financeiro, que foi dia marcado pela divulgação de novos dados que mostram a força surpreendente do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Nos negócios, o dólar, que chegou a atingir a máxima do dia em R$ 5,22, fechou em queda, R$ 5,16. Na Bolsa, o Ibovespa chegou a cair mais de 1% pela manhã, mas terminou ao contrário, com uma alta de quase 1%. O começo da manhã foi marcado pelo susto do mercado com a geração de empregos nos Estados Unidos. Em setembro, foram 336 mil novos postos de trabalho, quase o dobro da expectativa de 170 mil vagas. A primeira reação dos investidores foi de pânico, de temor. O medo era de novas altas dos juros para tentar conter a temperatura da economia. Mas a análise mais calma dos números depois da hora do almoço mostra que, apesar da geração de empregos seguir forte, há números que revelam alguma perda de força. A remuneração, por exemplo, dá sinais de moderação. Isso foi suficiente para mudar o rumo dos negócios à tarde e para melhor. O estrategista-chefe de research da XP, Fernando Ferreira, aponta que, mesmo com o fôlego visto hoje à tarde, o cenário sobre os juros nos Estados Unidos segue cauteloso. Vamos ouvir. Quando a gente olha para frente, a gente continua vendo um cenário de economia bastante resiliente nos Estados Unidos e isso deve continuar colocando algum tipo de pressão no Federal Reserve. Além disso, uma grande preocupação recente do mercado vem sendo essa alta dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, dado que a taxa de 10 anos do título americano já subiu mais de 1 ponto percentual recentemente e chegou a se aproximar muito de quase 5% de taxa ao ano, que é o maior nível da taxa de 10 anos desde 2007. Então, de fato, isso tem levado a uma reprecificação de todos os ativos no mundo, dado que o ativo livre de risco, que é o título do governo americano, voltou a pagar quase 5% de rendimento em dólares e isso acabou causando que outras classes de ativos no mundo reprecificassem a esse cenário. E hoje é sexta-feira, e nessa semana marcada pelo medo de alta dos juros nos Estados Unidos e também com dúvidas sobre a crise imobiliária na China, os investidores foram atrás de ativos americanos considerados mais seguros. E assim o Brasil sofreu. A Bolsa Brasileira perdeu 2% e está longe dos 120 mil pontos, enquanto o dólar subiu 2,68% na semana e se consolida de volta na casa dos R$ 5. E os Estados Unidos detectaram o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial desde abril. Esse caso foi registrado no estado da Dakota do Sul, em uma área com 47 mil perus. As aves foram abatidas para evitar a propagação do vírus. Desde o ano passado, 58 milhões de aves foram abatidas nos Estados Unidos por causa dessa doença. No Brasil, foram registrados casos de gripe aviária nos últimos meses, mas apenas em pequenas criações e não há registro em granjas comerciais. Hoje, na Bolsa, na B3, a BRF, que é uma grande exportadora brasileira, terminou o dia com uma alta de quase 2%. JBS caiu. O CNN Mercado volta segunda-feira às 8h55 da manhã. Agora é hora do Arena, com o Leandro Magalhães. Boa tarde e aproveite o fim de semana.